Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera final de semana, véspera de feriadão e pós-rodada do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. O Inter na quarta-feira, que empatou com o Palmeiras em 1-1 lá em São Paulo, e o Grêmio ontem, né, perdendo para o lanterna do Campeonato Brasileiro, Sport Recife, uma derrota que provocou uma estabilidade no Grêmio, inclusive hoje com a rescisão de contrato, né, do jogador Thiago Neves. Mas tem rodada aí já no final de semana, a dupla Grenal, Internacional recebendo o Bahia sem técnico, após a saída também do Roger, e o Grêmio indo a Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, e o Grêmio nessa instabilidade aí depois desse resultado. O Grêmio está liberando a zona de rebaixamento, mesmo sendo início de competição, mas passa a ser preocupante. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Você inclusive participa fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo. Também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que os amigos compartilhem para que mais pessoas, aquelas que não conhecem ainda a RDC TV, que completou recentemente 2 anos do ar, passam a conhecer essa emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização residencial da sua empresa, enfim, do que você quiser. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Constant 1315, com São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também, para sua segurança e tranquilidade, é só você agendar até uma das lojas da Baidob. Também tem películas para carro e para residência, um espetáculo, as películas de residência da Baidob. Nossos Dois Toques também para o Banrisul, olha. O Banrisul que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Então, você tem o aplicativo digital, então use o aplicativo Banrisul Digital e acesse aí os principais serviços para gerenciar a sua conta. E também para a GBOX, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos de GBOX. Então, o seguro certo para a sua proteção e também a proteção da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com Larry Chaves, Paulo Matos e Flávio Fiorin. O que está acontecendo com o Grêmio, Paulo Matos? Não, em primeiro lugar, boa noite, né? Só que fazer uma pergunta, por que aquela pergunta maldosa sua hoje para mim? Quero saber sobre o seu treinador. Eu não sou presidente de clube para ter treinador. Ah, tá bom. Mas tu não jogasse, foi nessa época do Renato, por isso que eu falei. Mas não é meu treinador. Não é teu treinador? O que foi treinador dele, ele tirou. Ou está deixando de ser? Não, Cadu, eu acho que o Grêmio, o que está acontecendo com o Grêmio já não vem acontecendo de agora. O Grêmio já não vem fazendo grandes atuações. Não foi nesse jogo contra o Sport, não foi no jogo contra o Caxias. Já vem, desde que voltou da pandemia, já não vem reeditando aquelas apresentações anteriores. Essa questão, deixou de ser aquele Grêmio. Deixou de ser. Eu acho que, por méritos, qualidade e merecimento, o título gaúcho já deveria ter ficado com o Caxias, que foi melhor lá, né? E só que teve descuidos. Mas tudo bem, o campeonato é todo, né? Não é só 2 jogos. Não, mas tudo bem. Tu acha que isso mascarou também o Grêmio? Pode estar mascarando? Eu acho que o grande erro do Grêmio, no jogo contra o Sport, entrou com já está ganho, já ganhei. Mas esse não tem sido o mal do Grêmio, Paulo Matos? Mas isso é uma lenda. A soberba? Pode ser. Isso é uma lenda do Grêmio já, né? Todos os anos o Grêmio desperdiça pontos contra esses times que estão abaixo. Mas isso serve para Grêmio Internacional, Fiorinho. Mas todos os anos. O Internacional é caracterizado também como isso aí. Quer acabar com uma crise de um time e marca um jogo. Aí, também. Mas para os dois. Mas o Grêmio não. Eu não sei se essa questão, muita gente está dizendo, acabou o tempo de validade do Renato. Eu não vejo assim. Eu acho que existe uma estabilidade, não dá para fazer terra arrasada. Eu acho que tem uma maneira de recuperar. Mas a preocupação e a cobrança ela aumentou muito em função desse resultado de ontem. Eu acho que hoje
em valores, o Internacional ele está se preparando melhor, contratando melhor e tendo uma equipe mais forte que a do Grêmio hoje e encarando o Campeonato Brasileiro da maneira que tem que encarar, que o Grêmio está encarando. O Grêmio eu não sei se é melhor, eu não sei se é melhor. Sempre se disse e colocou aqui, era um consenso, que o Grêmio é um grupo mais qualificado que o Internacional. Eu não sei se aí, e provavelmente seja, né, a mão do treinador, que passou a se criticar, o Internacional está mostrando uma outra cara hoje, e o Grêmio é o contrário. O Grêmio está retrocedendo. O que a gente fala às vezes? Às vezes é comentado aqui no teu programa, como outros programas esportivos, o Internacional, o Grêmio, o Flamengo, vamos fazer uma contratação para encher o aeroporto, para a torcida ficar animada. Hoje o Internacional... O Cavani pode ser... O Internacional trouxe um jogador que, quando foi contratado, teve muita desconfiança, um jogador que chegou aqui, não teve aeroporto cheio, não teve nada, e hoje está entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, apesar do campeonato estar recém começando, que é o Galhardo. Mas esse foi um achado, né? Vamos combinar. Que não parava em clube nenhum, né? Foi um achado. Então, as contratações pontuais e certas equipes. A gente tem os melhores momentos, para o Grêmio não é nada de melhores momentos, né? Os momentos da partida pode ser considerados os piores momentos. Vamos acompanhar o que foi esse gol aí, logo em seguida, aos 4 minutos. A gente inclusive colocou ontem ao vivo aqui a coletiva do Renato. Olha, aí eles falam, o problema foi ter sofrido o gol aos 4 minutos, mas eu penso ao contrário. Eu quero discutir essa coletiva do Renato, que o Larry estava aqui, acompanhou também, né? Ele parece que não está encarando a verdade. Eu não sei se esse discurso... Ou não quer ver a verdade. Não, eu não sei se esse discurso dele é um discurso só externo. Se for externo, ok. Agora, se realmente ele está pensando nisso, aí as coisas, né, ficam complicadas. Ele disse que um gol aos 4 minutos, né, desestabilizou o Grêmio, mas... O pior é tu tomar um gol faltando 4 minutos para terminar o jogo. Não tem poder de reação. Exatamente. Porque se tu toma um gol aos 4 minutos, tu tem todo o jogo para ainda mais uma equipe da qualidade padrão do Grêmio. É evidente. Não tem que se assustar com um gol do Sport aos 4 minutos. E um time fraquíssimo do Sport, né, que é candidato ao rebaixamento também. Mas aí, por isso que eu digo, Larry, o Fiorin... E vocês podem falar com muita propriedade dentro de campo. O Grêmio entrou para jogar contra o Sport com um jogo ganho. E não se ganha jogo antes dos 90 minutos, dos 100 minutos. Nunca se ganha antes do juiz apitar o final. E o Renato veio também com a explicação ontem, né, tu acompanhasse, porque o Grêmio teve 31 situações de gol, mas 31 situações de gol que foram desperdiçadas, não tenha dúvida, Léo. A gente está vendo o Thiago Neves, que tem rescindido o contrato pela direção, a gente vai falar depois sobre isso. Mas o Grêmio que jogava com bola no chão, né, essa era a grande estratégia do Grêmio, e isso aí é mérito do Renato, de ter montado um time assim, de jogar dessa maneira mecânica. Só que esses 31... foram 55 bolas alçadas. O time do Grêmio hoje pega uma bola e joga na área. Pega uma bola e joga na área. Ou seja, buscando o Diego Souza. Ontem a cabeçada do Diego Souza não funcionou. Aí, Cadu, tu tem 31... tu cria 31 chances de gol. Mas dessas 31, nem todas foram com perigo. Não, tudo bem. Tu cria conclusões, 31, mas conclusões, na verdade. Tu faz uma. E o PP, como é que erra esse gol? Tu faz errar até do jogo, errar até do jogo, isso aí é do jogo, né? Mas aí a ansiedade, o nervosismo. Ali é o caso do pênalti. Mas existe uma questão aí, a saída do Everton, né? Bom, mas já saiu, o Everton não existe mais no Grêmio. Mas essa é uma mudança que teve no Grêmio. Por isso os caras levantaram muita bola na área, porque agora estão procurando o Diego Souza. Os outros não devem estar dando a mesma resposta que dava o Everton, até porque é muito difícil mesmo, né? Porque é bem superior aos outros jogadores. Então é uma nova realidade. E até quando vai precisar do Maicon, né? Para o meio campo ficar também tranquilo. Isso aí... Não, mas aí tem uma coisa, Larry, que acontece, é o seguinte, tu pega a escalação do Inter anterior ao jogo com o Palmeiras, aí tu vai pegar a escalação do Inter e tu não entende... a maneira que o Cudê colocou o time em campo, mas ele sabe o que ele está fazendo. Não, isso é verdadeiro. O Grêmio chegou, né? Mas o que mostra no Grêmio é que o Grêmio hoje chega de maneira desorganizada, não é mais aquele time de tanta intensidade. E uma coisa que tem chamado a atenção, ou seja, o Grêmio
cansa no segundo tempo. O Grêmio cai fisicamente no segundo tempo. Então, é um processo geral. O Grêmio está um time previsível. Tática, técnica e fisicamente o Grêmio está passando por esse problema. O Grêmio está um time previsível. Não tem mais o jogador que desequilibra. Não, e esse gol aí também, eu acho que ele quis cruzar essa bola na realidade. Fez esse gol, foi um golaço. Tu que joga de lateral, tu pode dizer alguma coisa. Ele bateu de chapa, Ele que foi a queria maneira que ele cruzar, encontrou. essa bola. E ele deu Ele sorte queria realmente de colocar a bola no ângulo, porque não Mas pensaria em colocar ali. Né? Voltando essa questão E do não tem Grêmio, nada em casa esse esporte né? ainda. Voltando a essa questão do Grêmio, agora também é o poder. O Renato tem esse, não, vamos mudar, isso tem que mudar, né? Só que a pressão agora ela começa a ser muito grande. E a pressão está caindo para cima do Renato, do próprio torcedor gremista. E o Renato é o grande ídolo gremista, né? É o grande ídolo. Futebol sempre foi e sempre será resultados do momento. Não esquece disso. Independentemente do ídolo. Independente do ídolo. O futebol, exatamente. Eu sempre uso aquela frase do branco. Assim, A maioria né? das O futebol é que nem viaduto. Um dia por cima, outro dia por baixo. A maioria dos torcedores que hoje vão a estádios, que participam de redes sociais aí com os seus comentários, não viram o Renato jogar. Vocês, tu e o Larry, que jogaram, estiveram dentro do vestiário, o Cadu, que teve muitos anos de bastidores de futebol enquanto repórter esportivo, quando o ambiente, o treinador não agrada mais, os jogadores dão aquela aliviada para o cara Mas embora. não é o caso do Grêmio, né? Isso não é o caso do Grêmio com relação aos jogadores. Então tu vai no popular, os atletas derrubar o treinador. Acontece, não acontece? Acontece, não vai. Acontece. É o que aconteceu com o Roger no Bahia, né? Os caras não aguentavam ele mais e Não, mas a relação do Renato com os jogadores, ela está intacta ainda. Não, ela não é. É diferente. Não é nesse sentido. Porque disseram que o vestiário já estava rachado, não sei o que estavam colocando nas redes sociais. Mas aí começa todo Isso aí acontece, o resultado não vem, começa a vir os... Agora... E hoje, perigosamente, vazou o número particular do presidente Romildo aí nas redes sociais também. Mas até, inclusive, as críticas também tá caindo para cima do presidente. O torcedor é passional, é o que eu digo, mexe com a paixão. E aí aquela história que nem é o resultado. Se ganha, tá maravilhoso, é o melhor de tudo. Né? Foi o que o Renato disse na coletiva. Se perde... E tudo fica ruim, Cadu. Porque um tá lá no topo e o outro tá quase na beirada, então o troço fica ruim, né, cara? Essa é a questão, né? Eu sempre digo, eu gosto sempre que a gangorra esteja nivelada, não um para cima e o outro para baixo. E outra coisa, se não tomar a tendência, não for buscar os resultados que tem que buscar, não chega mais, hein? Não, e na medida, né, aqueles pontos que ele falou, né? E vai afunilar agora, logo ali em seguida, porque começa a Copa do Brasil e Libertadores da América. Então a exigência vai ser maior em relação ao grupo, embora o Renato tenha sido, não, tem que girar com o grupo, E essa foi tem sido a tônica dele em relação a isso, e questionado exatamente sobre essa dispensa hoje, rescisão de contrato do Thiago Neves, ele falava exatamente sobre isso, né? E foi a primeira partida que ele jogou de maneira inteira. O Renato, inclusive, fala sobre isso. Isso foi ontem, antes da decisão tomada hoje pelo presidente Romildo. Vamos ver o que ele falou em relação ao Thiago Neves. O Thiago, ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu já falei para vocês que a gente vai rodar um pouco o grupo, para alguns buscarem o ritmo de jogo e para a gente ver todos os jogadores tendo suas oportunidades. Então, praticamente foi a primeira ou a segunda vez que o Thiago começa, depois da pandemia, a primeira vez. Ele tem se dedicado nos treinamentos, tem treinado bem e era a oportunidade dele de começar uma partida. Na minha visão, ele tem muito a dar ainda, mas todas as oportunidades praticamente que o Grêmio teve no primeiro tempo foram nos pés dele. Então, aqui no Sul, quando um jogador... Foi assim com o André também, né? Quando vocês acham que um jogador não rende, vocês começam a massacrar esse jogador. Sobrou para a empresa, como sempre, né? Mas a empresa não tem Mas isso. Pela entrevista dele, a decisão do Romildo é contrária a ele, então. Pela entrevista. Não, evidente. Não, sabe por quê? E esta hoje, ontem deve ter sido o ponto final em relação a isso. Porque na coletiva do Paulo Luz, a gente vai mostrar agora,
Isso já estava sendo tratado. A decisão foi hoje. Ou teve uma reunião de madrugada que ninguém soube. Não, sim, mas é exatamente isso. Mas o vice e com o presidente. Vamos ver o que o Paulo Luz disse na coletiva ontem, e aí deixou claro que isso já estava sendo tratado e acabou se culminando pelo resultado de ontem e pela atuação de hoje. Vamos ver o Paulo Luz falando sobre isso. O contrato do Thiago Neves, esses contratos têm cláusulas protetivas, cláusulas confidenciais, e que eu teria impedimento de fazer qualquer comentário. Todavia, o Grêmio tem uma prática, que é de examinar todos os seus atletas e todas as suas renovações. O Thiago Neves está inserido, está incluso nesse processo. Todos os nossos atletas, sempre antes de um processo de renovação, sempre passa por um processo de avaliação técnica das condições negociais, das condições dos valores envolvidos, né? E a situação do Thiago Neves é uma situação que está sob exame, eu posso dizer isso com a minha responsabilidade, sob exame dessa vice-presidência, da própria presidência do clube, e no momento adequado nós vamos nos manifestar a respeito. Não demorou 24 horas. Não, mas porque aí está bem claro. Mas ele foi claro ali que existe. Que já existe. E você já tem cláusulas. E essas cláusulas, obviamente, seriam prejudiciais ao Grêmio. O jogador não está rendendo. Mas é isso que eu quero dizer. Essa decisão ela foi tomada, mas ela já estava sendo estudada. Estava sendo analisada. Está sendo analisada, exatamente por isso. O que diz essa cláusula? E vamos dar, a gente até fez referência aqui, dei crédito, aí só mais de uma semana foi o comentarista da Rádio TV Bandeirantes, o Alex Bagé, que deu essa informação. Que é exatamente a cláusula, ele tinha um determinado número de jogos que não precisava nem jogar, apenas... Faltavam 3, chegava a 20 jogos. Podia só o salário ser dele relacionado, dobrava, né? O salário dele dobrava, ia para 600 mil, e até o final de 2021. E não precisava jogar. Só apareceu o nome na súmula, já está valendo. Exatamente, era só aparecer na súmula. Então o Grêmio, e como a resposta não veio... Eu acho que o Grêmio não teve alternativa. Eu acho que o Grêmio fez, claro que a gente tem que ver se fosse um atleta que precisasse, o Thiago Neves está bem financeiramente, não precisa. Agora, se não está dando a resposta e não ia dar a resposta, porque isso aí ia ter os outros jogos que seria necessário para ele assinar esse outro contrato automático, né? Automaticamente o contrato ia ser renovado. Aí ia ficar com burro na sombra até dezembro de 2021. É muito prejudicial um clube. Bom, mas para te ver que ele foi apenas comunicado, foi o que ele falou. E essa é a questão. Eu não sei se o Renato também participou dessa decisão e foi apenas comunicado, e foi um recado do presidente. Porque o Thiago Neves já se manifestou e dizendo, olha, de não ter sido procurado, ele, jogador, embora foi um empregado do clube, funcionário, ele disse que não foi procurado pelo Grêmio para tratar da sua rescisão e chamou e definiu como atitude extremamente amadora por parte da direção. Mas aí eu acho, ele deve ter um contrato, né, que precisa de um aditivo para uma renovação que esteja vencendo antes que completasse esse número de jogos. Sim, perfeito, 20, né? Que era isso. Então, se esse contrato vencendo e não entrando ao aditivo, o contrato automaticamente... Sim, mas esta foi a decisão. Se completaria os 20 jogos que ele teria, né? Não jogar, apenas assinar a súmula, ou estar na lista, ou concentrar, e aí foi a decisão do Grêmio. Claro, porque a resposta não foi... Mas o que eu quero chamar a atenção... Porque foi um jogador bancado pelo Renato. São todos jogadores bancados pelo Renato. Esta é a questão. O Thiago Neves disse que não teve nenhuma conversa, não foi procurado. E aí, o que se comenta é que o Renato também não teria sido procurado. E o presidente hoje, né, teria só... As partes foram comunicadas. As partes, quer dizer, Renato e Thiago Neves. As partes. Quem são as partes? Renato, o jogador e o empresário. Não, o jogador é parte, o empresário é parte com o jogador, né, Fiorinho? As duas partes. Ou o treinador. E aí? E o Renato teria gostado dessa atitude? Sem ser consultado pelo presidente? Essa é a grande questão. Aí já, claro que aí tudo é especulação, que o Renato também já estaria pedindo para sair, queria sair. Aí parte de uma decisão diretiva, vendo o benefício do que o clube vai ter lá na frente. Se tu deixa isso aí acontecer com o Thiago Neves, se ele já quase não joga agora, vai jogar o ano que vem.
Aqui as pessoas estão colocando, e é verdade, aqui o Luiz Henrique está dizendo que na rede social o Thiago Neves ele ficou surpreso, sim, ele ficou surpreso e definiu até como uma atitude extremamente amadora por parte da direção, embora é empregado e empregador. Isso é corriqueiro, isso não acontece só com o Grêmio, acontece com muitos clubes aí. E é um jogador que não deu a resposta, né? Mas agora a grande preocupação é do Grêmio e do torcedor gremista, e o presidente tomou essa atitude, porque eu acho que foi uma maneira de chamar a atenção e mandar um recado, né, para o seu técnico, para os seus jogadores também, né? Ou seja, há um desempenho, se não tiver o desempenho, não vai. Agora, a pressão aumentou. E o Grêmio vai para Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense também Mas isso aí pode ser um recado não só para Renato. Muitas pessoas falam e muitos comentam que o Renato manda no Grêmio. Mas inclusive que manda até no próprio presidente. Isso que eu disse. Se o presidente toma uma decisão dessas aí sem comunicar o treinador, é um direito que ele tem. É um direito que ele tem, porque quando a coisa está ruim, estoura no presidente, né? Então eu acho que o Renato, como funcionário do clube, empregado do clube, se o presidente tomou uma decisão contrária à que ele pensava, eu acho que ele tem também que respeitar a opinião do presidente e dar seguimento ao trabalho dele. Agora, como é que vocês que foram ex-jogadores, né, viveram situações como essa, evidentemente, né, a pressão nesse momento para cima do grupo, tendo seu treinador, que é um técnico, o Renato é fechado com o grupo, né, e vai ter mais um desfalque, o Grêmio, desfalcado do PP aí, que sentiu uma lesão, está fora desse jogo aí, já desfalca, ele que tinha sido poupado naquele jogo contra o Ceará. Não, e teve outro jogo depois dele, ficou fora. E agora é um jogador que é importante hoje, né? Ele que tem sido substituto do Everton, né? Essa pressão, como é que os jogadores encaram essa pressão? Acho que o Corinthians ele não jogou. Contra o Corinthians. Essa pressão aí como é que um grupo administra isso aí? Mas é possível também que os caras já esperassem, até a própria torcida, né? A desconfiança era muito grande sobre o Thiago Neves. Ele veio bancado pelo técnico, não todos conseguiu... vieram bancados pelo Renato. Mas eu falando especificamente dele, e ele tinha uma antipatia da torcida, isso é o que se percebe, né? E principalmente por umas brincadeiras que ele fez lá quando jogava no Cruzeiro, e ele teve toda aquela passagem do rebaixamento do Cruzeiro, que ele tiveram notícias ruins em relação a ele, né? Então ele estava muito marcado e muito pressionado. Mas a gente tem salientado que quando até o PP foi poupado ontem, o Fiorinho. Depois ele teve que entrar no transcorrer da partida porque o Grêmio vinha com o score vinha perdendo, mas ele não iniciou o jogo de ontem. Ontem não. Mas o PP jogou contra o Caxias, por exemplo. Eu acho que não jogou também, né? Não. No segundo jogo. Não, Pepe, quem é que estava cumprindo suspensão automática? Não, era o Matheus Henrique, era o Matheus Henrique que estava cumprindo. Ele estava com lesão. Mas qual foi o jogo que ele machucou? Ele machucou. Não, foi para ele ter sentido, ele não tinha curado. Não foi curado da lesão. E onde é que está o departamento de fisiologia? Não, foi no jogo anterior. Ele machucou lá em Caxias. Até o Garbato fez uma crítica aqui, o jogador tinha sido poupado, ia para o jogo e não foi. Mas essa questão que eu colocava. O Thiago Neves veio na mesma situação que veio o Diego Souza. E as críticas por parte do torcedor gremista foram grandes. Né? E depois teve gente pedindo desculpa, inclusive, né? Porque o Diego Souza deu a resposta que esperava. O Thiago Neves, o Renato sempre, olha, e é verdade, ele teve uma lesão, ficou muito tempo parado, veio lesionado, depois se lesionou aqui no Grêmio, teve aquele momento da pandemia também, sem recuperação. E ontem realmente foi o que o Renato disse. Foi a primeira partida pós-pandemia que ele teve capacidade de jogar em condições de jogo. O diretor executivo do Grêmio hoje não é o que era do Cruzeiro ano passado? É o Klaus Câmara, né? Klaus Câmara. Pois é, esse diretor executivo que também não aparece. Aí tem... Já foi convidado várias vezes para participar. Aí tem 4... Ele fez parte do Cruzeiro ano passado, o Grêmio contratou, ele já tem 4 jogadores que eram do Cruzeiro no Grêmio hoje. Um já saiu. Né? Mas isso a gente falou ontem até. Essa questão... são bons jogadores, o Robinho, né? Um bom jogador, todos os jogadores que vieram são bons jogadores, não dá para discutir a capacidade deles, né? Agora, a questão é essa, são jogadores que vieram rotulados por ter colocado o Cruzeiro na segunda divisão. A diferença do Thiago Neves em relação à torcida e à expectativa
é que o Diego Souza já jogou no Grêmio, teve um ótimo desempenho, então Como é um Mano jogador Menezes, né? que a torcida gostava dele já e queria que ele, quer dizer, um jogador Sim, foi mas não- mais bem aceito. mas não foi Já o bem Thiago aceito Neves pelo tinha anunciado. coisas negativas, então A essa dúvida diferença pairava entre os dois, nos dois. Aí só que um deu a resposta, o outro não. Sim. Pois é, mas esse jogo com o jogo Atlético, é isso que eu vou colocar para vocês, é um jogo de extrema pressão, né? Porque, da mesma maneira que tu colocasse, esse jogo contra o Sport, agora, certamente, se o Grêmio encaminhou dessa maneira, é um jogo para... E o Renato Toda análise é feita, Cadu. Seguinte aqui, ó. Esporte 3 pontos, Atlético Goianiense 3 pontos. E isso aí tu... Vale pro Inter agora com o Bahia também? Mas é uma coisa que tu só Não, vai... a projeção é natural para fazer. Claro que a projeção. E quando ela não vem, cada vez a pressão vai aumentando. Mas o Grêmio, ontem, vamos até depois a gente vai acompanhar o vice-futebol, o Paulo Luz, que o Grêmio, a qualquer momento, para anunciar a contratação aí de um jogador extraordinário, uma contratação especial. Vamos ver o que ele diz, depois a gente comenta, Paulo Luz, sobre a contratação. Poderemos a qualquer momento fazer um anúncio que surpreenderá a opinião pública, a torcida gremista, porque realmente serão contratações que certamente poderão ter grande repercussão. E hoje passou a ser especulado, já se especulou um tempo atrás a contratação do Cavani, né? Que está encerrando seu contrato com o PSG. O Paulo Matos está rindo, porque é uma coisa impossível, na opinião de vocês? Eu acho que financeiramente não tem condições para isso. Não, financeiramente, um jogador que ganha em torno de quanto? 4 milhões mensais lá, né? E um jogador que seria extraordinário, eu não tenho dúvida nenhuma, que seria uma grande contratação. Seria agora, espetacular, seria uma coisa fora do... Mas eu acho que sonho é sonho, né? Será que... Não, mas o que chama atenção, Paulo, é exatamente essa declaração porque é ele se referiu a uma contratação especial. Mas existe também esse menino que jogou no Internacional, Luiz Adriano, que está no Palmeiras, que jogou 6 jogos até agora. Tem condições de transferência. Não, mas esse foi descartado pelo próprio Palmeiras. O Luxemburgo não abre mão Mas ainda há possibilidade de ele vir. Se aventou até a possibilidade, inclusive, do Pato. Que eu não vejo o Pato, quando me referi ao Internacional, eu também não vejo o Pato hoje ser um jogador excepcional. Muito pelo contrário, um jogador que abriu mão do futebol, é milionário, né? Teve grandes relacionamentos, enfim, hoje casado com a filha do Silvio Santos. Que não vai, quem tem um programa de televisão não vai acompanhar o jogo, mas até no Pato. Agora, o que chama atenção é isso aí. Ou seja, segundo o vice-futebol, o Paulo, o que é uma contratação especial? É um jogador que nem é um jogador para lotar aeroporto, né? Só pode ser, né? O Inter não fez uma contratação especial, o Forlan, que foi o melhor jogador da Copa de 2010? Sim, Fiorinho, mas exatamente por isso, mas era uma situação. Agora, nesse momento, que as dificuldades de contratação. Ali era um outro momento, era uma outra situação. É o momento de, olha, as contratações, né, conseguir jogador hoje no mercado, exterior, o Internacional conseguiu aí o Leandro Fernandes aí, que é um jogador que estava sem contrato, aí pode, mas um jogador disponível para ser uma contratação especial para o vice-futebol ter dito isso, e hoje vazar o nome do Cavani. A Gazeta dello Sport diz a Juventus está em cima também para trazer. É por isso que eu acho. A não ser... Manchester City também, né? Também o City. Não, também. é um jogador que tem mercado no futebol, não tem, além da questão financeira, né? Mas é um jogador que teria dito, há tempos atrás aí, que ele quer ficar perto da família. Por isso que eu queria chegar em relação ao Pato. O Pato abriu mão do futebol para uma outra situação para ser glamour. Talvez essa questão familiar conte. E aí ele sabe e ele hoje também não está aí por salário também, porque ele está muito bem financeiramente, né? Está bilionário. Embora quanto mais tem, mais se quer, né, Paulo Matos? Mas aí tem essa capacidade, cada um. Bom, eu posso reduzir, e muitos jogadores tomam essa decisão, né? Sim. Agora, a vinda dele é uma opção dele, ou seja, que reduz o salário, porque eu não acredito que o Grêmio vá pagar um salário para ele de futebol europeu, né? E aí tem uma outra questão. Aí tem o vestiário. É isso que eu ia chegar. Isso que eu ia chegar. Aí racha. E aí que eu ia chegar. Racha não, ou seja, acaba com tudo. Tá bem, o Grêmio está disposto a pagar. Tem jogador que ganha 1 milhão aqui em torno disso, tá? Futebol brasileiro. Vamos chegar. Vamos botar 2 milhões. Como é que o vestiário vai administrar isso? Aí vem aquela história, arrumar um empresário que vai custear os salários do atleta. Como arrumar um empresário para custear o salário do Daniel Alves São Paulo, e agora o cara saiu fora e o São Paulo ficou com um pepino para resolver. Isso pode acontecer aqui também.
É verdade. Olha aqui, o pessoal também aqui, da Iná Silva, diz, Cadu, o recado do Bolzão foi direto para o Klaus Câmara. Bom, mas o Klaus Câmara, a gente comentou, o Klaus Câmara é um diretor executivo que não dá entrevista. O que o diretor executivo não é só para... Não é um cara para marcar passagem. É um cara que tem que, daqui a um pouco, criar situações, proporcionar questões financeiras também. Ele tem que ser o escudo da diretoria. Pois é, né? Então... Tu já viu o Rodrigo Caetano se esconder? Então eu não sei, né? Daqui a um pouco foi um combinado com ele. Porque o que tu falou em relação àquilo que o Renato manda do Grêmio é o que todo mundo diz, é o que se fala, né? Não, eu falei o que eu ouvi. Não, mas é isso aí, ou seja, o Renato, porque o Renato deixa bem claro, talvez ele não se refere nunca ao vice-futebol, ele não se refere nunca ao diretor executivo, ele sempre diz, eu falei com o presidente. Sim. Ah. Agora, hoje já se veiculou essa questão da saída também do Renato, mas é uma coisa que eu digo sempre, o Renato jamais será demitido do Grêmio. Quando o Renato sair, ele sai quando ele quiser. Tem competições importantes aí que ele conhece o grupo e o Grêmio não vai fazer isso. Não faria. Eu acho que não tem que fazer terra arrasada. Claro que não. Eu acho que tem que botar de novo o trem nos trilhos. Essa é a questão. Agora, de que maneira que ele vai conseguir, por isso que eu fiz essa questão para você, na medida que a pressão está aumentando. O que o Grêmio tem que fazer é tirar um jogador, vender um jogador da qualidade do Everton, não vão contratar outro igual, mas que contrate um que supra a ausência do Everton. Mas aí, essa é a questão. Mas não estão contratando um jogador espetacular aí? O jogador, não sei, hoje se veiculou. E outra coisa, já cansaram de trazer cara que lotou o aeroporto, chegou aqui e ficou chupando o dedo. Não, vocês que são homens de futebol também, quantos jogadores chegaram aqui exatamente dessa maneira? E o Grêmio recentemente teve muitos desses jogadores, né? Foi Tardelli, foi o André, foi o Thiago Neves, e tem jogadores... Vamos dar um exemplo do Internacional. O Galhardo, que é achado, né? O Galhardo foi... achado, né? O Galhardo foi quando contratou os negros, já fizeram biquinho. Mas veio do Ceará. Veio do Ceará. Ele ficava só uma temporada em cada clube e depois... Então, agora, falando em diretor executivo, tem que dar os méritos ao Rodrigo Caetano. Porque eu ouço críticas, às vezes, não traz... Ele trouxe ótimos jogadores. O Inter trouxe ótimos jogadores. O lateral direito, o Saravia, o Bosquilha, o Thiago Galhardo, então, quer dizer, está acertando nas contratações. Agora nele ele não se esconde, ele bota a cara pra bater. Mas então, eu já ouvi críticas, cadê o diretor executivo? Então, vamos falar quando o cara faz as coisas bem feitas. Muitas manifestações, aí o Paulo Sérgio, não, peraí, quem não quer jogar com o Cavani? Não é isso, todo mundo vai querer o Cavani, quem é que não quer o Cavani? Não é essa a questão, a gente falou... É questão desse acerto salarial. Isso conta. Eu estou com 2 ex-jogadores que sabem muito bem o que é vestiário. Não sou eu que estou dizendo. Então aqui, ó, o vestiário, peraí, né? Aí chega aqui, quando dá crise no momento... vai correr tu. Toma a bola, decide tu. Não é isso aí? Não, aqui, não, toma, vai, decide tu. Essa é a questão. Né? Mas e o Internacional? O Internacional que, muito aqui, já segue aqui, o pessoal diz, segue o líder, né? O Thiago aqui, já estão sonhando com o Cortez fazendo os cruzamentos para o Cavani. Isso aí apareceu hoje nas redes sociais. Bom, o Internacional tem esse jogo aí contra um Bahia, né, o Larry, um Bahia sem técnico, um Bahia também em crise. E esse treinador, quem vai vir de interino para treinar, o treinador do Bahia aqui, leva um suador nesse aqui. Quem é o... Claudinho, jogando em Santa Maria. Tá. E aí, Larry? Mas o Bahia brincou de jogar contra o Flamengo, né? O Bahia teve essa derrota lá, isso aí é representativo, assim, isso aí é uma coisa que marca, né? Marca bastante, tomou uma goleada, o Flamengo não vinha num período bom, assim, mas o Inter, o que a gente tem que pensar é que o Inter está num bom momento, está com um time bem estruturado, jogadores que estão jogando bem, né? Vários deles, né? Inclusive os que foram colocados nesse jogo contra o Palmeiras, então a expectativa é boa. Eu tenho a expectativa que o Cudê mantenha a defesa, né? Que coloque, logicamente, o Saravia, que deve retornar volta o Saravia, volta o zagueiro,
O Zé Gabriel. O Zé Gabriel, o Musto, hoje foi positivado com Covid, então está afastado aí por dentro. O Lindoso também está fora. Pois é, e outro jogador... Não, aí eu disse assim, o Internacional está desfalcado isso eu quero saber do Larry, está desfalcado do Moisés, né? Que como pertence como o Zeca, né? Foi uma troca, o Zeca, questão contratual, não pode jogar. Famoso acordo de cavaleiro. E o Moisés não ausência, o Moisés não pode jogar porque pertence ao Bahia. Eu não sei se nessa altura aí. A questão é quem vai ser colocado no lugar dele, porque o Wendel também não é um cara que dá uma resposta boa também, um cara que já eu achava até que ele teria. É o Jussa? Vai o Jussa, então pode ser o melhor. Jussa. Esse Jussa eu gostei do comportamento dele, não dentro do jogo, a maneira de jogar, mas a imposição dele também. Até uma questão que não deve nem se levar tanto igual a sério, alguns e outros jogavam aí, mas né? a questão de imposição, que a torcida do Inter reclama muito, que os jogadores muito passivos e tal, e ele teve uma discussão com o jogador do Palmeiras, que tentou se impor talvez de uma maneira meia, né, até um jogador nascido aqui no Inter, foi meio ironizando, falando... bancando o mais importante e tal, e ele foi para aí, eu achei importante. No final vai arrumar a tua cor. Se posicionou, né? É importante isso aí. Agora, o Internacional, que já não teria o Lindoso, né, positivado com o Covid, que tem mais uns dias aí, aquela questão do isolamento lá de 10 dias, agora o Musso também, mas o Johnny fez uma partida, se jogar aquilo que jogou contra o Palmeiras, né, Larry? Jogou muito. É titular, passa a assumir a titularidade. Se ele repetindo isso aí, ele vai ser um forte candidato a ser o camisa 5 ali. O Internacional está jogando de uma maneira simples e necessária. Dentro do treinador? Claro, porque lógico. Mudaram as... Porque tem situações... Às vezes tu olha o time do Internacional, tu não entende por que o B está no banco, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo, porque o resultado vem. Eu acho que o único erro grave que ele não tem culpa foi o Internacional fazer um gol aos 43, 44 do segundo tempo e tomar aos 48, porque isso aí eu acho que já é uma situação que... Isso é culpa de jogador de defesa, ou Paulo Márcio? O Thiago Galhardo disse que o árbitro não esperou ele voltar. Mas ele quer fazer festa e ficar... Me pareceu... Fica lá então, me pareceu porque ele tem uma maneira de jogar e os jogadores cumprem, deu para ver que ele tem uma ascendência forte sobre os jogadores. E participativo também, fica falando o tempo inteiro com essa questão da pandemia que não tem torcida, deu para ouvir o pessoal, ele gritando, não fica parado, vai, né? Dá para te ver que é um treinador que não tem apadrinhamento e não tem nome. Mas tem indicação, se fala do Renato, mas são jogadores indicados por ele. E hoje teve a apresentação do novo reforço internacional. Mas quem é que não indica? Não, tudo bem. Se tu fosse treinador, tu ia contratar um jogador que tu não conhece? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que a diretoria, acho que tu tem que dar o teu conceito. Né? Porque os senadores saem e o jogador fica. Dá o conceito, indica e vai ser analisado. Depois de analisado, aprovado, vai ser contratado. Vamos ver então a apresentação do novo reforço do Internacional que aconteceu hoje, que foi o argentino Leandro Fernandes, Internacional, que está falando espanhol, né? Vamos acompanhar? La verdad que él me transmitió que era una linda oportunidad, que por ahí podía llegar a encajar bien en el esquema de juego que tiene él, y me contó un poco del club, de cómo se vive el fútbol acá, y no lo dudé, le dije que me seducía mucho la propuesta, y yo creo que voy a encajar bien, ojalá que me vaya adaptando con el correr de los días, la semana, de los entrenamientos, a la forma, a conocer un poco más a los compañeros para poder ayudar lo que pueda darle y que Inter vaya para adelante. E aí, Larry? Eu vejo de uma maneira positiva, tanto essa contratação como do uruguaio lá, Abel Fernandes também. Abel Fernandes, que já saiu no bid hoje, está em condições para... Abel Hernandes. Hernandes. É o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes, que saiu no bid hoje e está em condição, evidentemente que vai ficar, porque não joga desde março, né? Ele está treinando lá, ficou treinando, mas não joga desde março, então talvez seja utilizado... Eu vejo de uma maneira positiva, eu vi assim, lances desses jogadores, que eu não conhecia, mas o otimismo em relação à estreia desses jogadores, acho que vão acrescentar sim, porque o técnico participa, logicamente, opina sobre contratações e já existe um acerto já prévio para que ele participasse disso aí,
ele está indicando jogadores que ele conhece bem e eu acho que é importante, eu acho que vão acrescentar bastante no Inter. Agora, com relação à questão do que eu discordo, vou voltar a tocar naquele assunto que eu discordo, eu acho que o Moledo deve permanecer na equipe. Discordar, o titular dele já ficou bem claro que o Moledo então, é uma segunda alternativa. É isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa, por tudo que o Cudê está fazendo bem pro Inter, isso aí ele fez mal, porque ele desprestigiou um jogador que tinha muito prestígio dentro do Inter. Ele praticamente colocou o jogador em segundo plano. Mas se é questão de prestígio, aí então, o D'Alessandro tem que ser titular também. Se a questão é prestígio, ótimo. O D'Alessandro é uma preocupação de muita gente de muito tempo. O D'Alessandro é um cara que vai funcionar no Inter. Ele tem a função técnica dele dentro do time. Que ele pode e eu acho que ele acrescenta muito com o técnico, que é seu amigo, também em toda essa história do clube. Eu acho que sim. E também eu acho que ele é um cara que participa muito com os mais jovens, eu acho que ele ajuda muito. O D'Alessandro vai ser um cara... A dúvida dele na frente, não desse posicionamento, né, em relação ao Marcos Guilherme ou o D'Alessandro para esse jogo contra o Bahia. Agora, né, a certeza, prestígio você tem e a garantia, a tranquilidade, onde você faz a revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveite também, os pneus estão ficando careca, desgastados, na promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo. Nesse momento, sua tranquilidade, segurança, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. Está aí na tela o telefone, 51, código de área 33424245. Nossos dois toques também para a Defensor Assessoria Jurídica. Olha, situações aí complicadas que você está encontrando pela frente. A Defensor Assessoria Jurídica, olha, há 20 anos, hein? Ela vem atuando no mercado na reparação de dano moral e material. SPC, Serasa, cobranças de indevidas, erro médico, constrangimento de banco, lojas, telefonia, acidente de trabalho, acidente de trânsito, serviços irregulares. Só você consultar aí, além do telefone que está na tela para você, o site www.defensor, né, rs no final.com.br. Você sabia que pode, para ter uma ideia, receber um dano moral de até R$100 mil por um dano moral, viu? Se falou mal, R$100 mil pode receber de indenização. Então resolva os seus problemas de dano moral e material, consulta gratuita, é só você ligar. Está aí o telefone, ou mandar uma mensagem, liga o telefone pelo WhatsApp 51, código de área 982 40 30 24. 982 40 30 24. Nosso dois toques também para a Ferragem Lampião. Lá você tem tudo em material de construção, uma grande variedade também de lâmpadas, luminárias, refletores, né, direto do depósito. Você tem direto de maneira presencial, está aí o endereço, ou pelo teleentregas, né? Deu um problema no seu condomínio, na sua residência, no seu escritório. Então aí os teleentregas que você recebe na sua casa com toda a tranquilidade, ou direto lá, com aquele atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto e João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião de tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então isso diz bem e diz tudo o que é a Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para a Clique Impresso. Olha, a gente está aí com uma promoção da Clique Impresso, que é do grupo da Impressu, né? Então, olha só, a gráfica Clique Impresso faz uma promoção exclusiva aqui para o programa Nosso Dois Toques. São 3 lindos quadros, olha aí, ó, com formato de 60 por 90. Tá aí a imagem para você por apenas R$ 119. É só você entrar em contato pelo WhatsApp que está aí na tela para você, 51, código de área 996 78 15 28, ou direto na loja, Avenida Nilo Peçanha 2469. E se você falar ainda que assistiu, conferiu a promoção aqui no Dois Toques, essa barbada você tem mais um desconto ainda. Então aproveite, né, para escolher de presente, aí, ou decore a sua casa, para a namorada, para a esposa, enfim. Você tem aí a possibilidade de decorar. Esse modelo aí. Tá aí, então, é só você passar ou ligar lá para Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que é do Grupo Impressor. Rápido intervalo, voltamos seguindo, dando atenção pelo menos algumas nossas... São muitas mensagens que a gente tem aqui. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Larry Chaves, Paulo Matos e Flávio Fiori. Canais 24, 524 da Claro Neto, principais cidades do Rio Grande do Sul. Você acompanha aí, só digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo
aonde você estiver. Convido o Chiquinho para ver outro dia. Vou fazer referência. Acabou de nos ligar no intervalo aqui o grande Francisco Neto, grande Chiquinho, grande técnico, grande pessoa, cara espetacular. Como eu digo para ele, a lenda. Ele fica bravo comigo. Não, mas é uma lenda viva, né? Grande conhecedor de futebol. Esse é um dos grandes. Um bastidor rápido. Estava ele, o Benítez e o Ernesto Guedes, os três, no Passo da Areia, antes da pandemia, bem antes da pandemia. Aí o Chico Noveleto tirou uma foto com eles três. Vou tirar essa foto antes que algum deles morra. Poxa, que barbaridade. Falar em nosso 2 toques para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, falou em Passo da Areia, né? São José que tem jogo no final de semana, recuperação, é isso, Fiorinho? Amanhã à tarde lá em Itu, no Novelli Júnior contra o Ituano. A partida começa às 4 da tarde. E a importância de sair de lá com bom resultado, porque o Ituano está nas últimas colocações, o São José vem dessa derrota por Volta Redonda. Maravilha. Nossos 2 toques também para lavagem 5 estrelas, hein? Lavagem 5 estrelas, pode deixar o seu carro zerado, bonitaço, né? Tá aí, ó, lavagem 5 estrelas, tá aí o endereço, né? Na Nilópolis, seu carro sai de lá brilhando. Nossos 2 toques também para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, que estão aí com a Expo Inter. Vamos rodar, a gente está na semana da Expo Inter aí, ou seja, né, ainda tem essa semana, mas tem mais um repique ainda até o final de semana, até o feriadão, e esse ano de maneira aí excepcional, que é a Expo Inter Digital. A maior feira agropecuária da América Latina vai ser inovadora. Pela primeira vez na versão digital. As principais novidades e tendências para as máquinas e implementos agrícolas vão estar na palma da sua mão. Totalmente digital. De 29 de agosto a 6 de setembro. Acesse o site expointerdigitalagro.com.br. Tá, então, comemorativo aos 50 anos da Expo Inter, esse ano não se encontraram. Nós íamos até a Expo Inter, essa vez esse ano a Expo Inter vem até nós. Vamos lá dar atenção a algumas mensagens. Antes, Cadu, quem nos assiste sempre estreia domingo pelo Tombense, o Julinho Camargo. Grande Julinho, recuperado. Tá lá no Tombense. Que maravilha, que Pega maravilha. o Ipiranga e Erechim. Que maravilha. O André Dutra, boa noite pessoal, tudo bem? Grande abraço, todos sabiam de alguma coisa que estão falando sobre o Cavani vir para o Grêmio, foi aquilo que a gente falou no transcorrer do programa. É tudo uma questão de especulação ainda, ou se confirma aí se sim ou não, pelo menos existe essa questão que se está se comentando aí. O César Lodeiro, boa noite Cadu e bancada, comentei aqui que o Grêmio afunda sem o Everton e que tinha que dar tempo ao Cudê. A questão de tempo é evidente sim, né? Qualquer profissional que tem, ainda mais ele que é um técnico estrangeiro, mudou muito de maneira radical a mecânica do jogo do Internacional em relação ao ano passado, que era o do Odair Helma. Agora, o Everton, foi o que o Renato disse, esqueçam o Everton não é mais jogador do Grêmio, a solução tem que ser encontrada sem o Everton. O Everton era um jogador, hoje se vê, já se via naquele momento, muitos não admitiam, que o Grêmio era um jogador sim, independente do Everton, apertava o jogo, era bola no Everton, para a habilidade dele, do drible, enfim, né? Mas não se tem mais o Everton. O Luiz Henrique, sou colorado, mas sou imparcial, o Grêmio ficou refém do Everton, viu? Mas... Era tanto assim, o Paulo Matos? Era. O Everton era um jogador diferente desse dia. E hoje o Grêmio não tem esse jogador. Estão passando a responsabilidade para o PP. E o futebol inglês quer levar. E eu acho que até já está indo para o lado emocional porque já está com umas lesões, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para ele agora no momento, que ele tem qualidade para substituir. O Everton tem, agora passar uma responsabilidade para ele, para atuar da maneira que o Everton vinha atuando, com a qualidade de se equiparar, é uma coisa muito, muito distante ainda. Olha só, o Maurício lá da Visiótica, aquele recado da Visiótica sempre, óculos acessórios, né? Lá na Visiótica, tem armações de grife, lentes, de tudo que você tem lá na Visiótica, estão eles interesses. Diz ele o seguinte, crise no Grêmio, abafa com uma grande contratação. Não... A crise tu acaba exatamente ganhando, não é com a grande contratação, tem que ganhar, né? O André Ortiz, Cortez vai ter que dar uma bola pro
O Vanderlei, não é o Luxemburgo, é o Liaquelli. O Inter só está guardando lugar para o Grêmio lá na frente. Logo, logo estamos lá. É o que o Renato tinha falado. E ontem também falou na coletiva, se referiu ao Internacional, que não tinha nada a ver, a questão de ter feito referência ao cavalo paraguaio. É verdade que o Inter vai trazer o lateral esquerdo Jorge? Que Jorge? É o Jorge, que era do Flamengo, né? Estava no Mônaco, né? É verdade. Eu ouvi alguma coisa em relação a isso aí, sim. Pois é, porque uma das preocupações do Internacional é realmente em relação ao lateral esquerdo, né? Não consegue acertar aquela Eu acho que não só do Internacional, né, Cadu? Não só do Internacional, né? Também, né? Mas é aquela. Tu vê o time do. É aquela máxima do futebol, você sabe. Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desorganizado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. O time hoje do Grêmio, que não está tendo aquela a maneira de jogar, até os jogadores com alta capacidade, que são os jovens do time do Grêmio, passaram a ser contestados. Desde ontem, né? Isso aí tudo vem do resultado, né? Sabe que futebol todo pode ir muito bem, que nem foi o Grêmio, criou 55 teve... Mas aí a bola queima, né, o Paulo Matos? Você sabe melhor do que a bola queima. Falar em né? lateral, o Grêmio deu azar que o menino que estava conquistando a sua posição, o Guilherme Guedes, está lesionado, né? Sim, um ótimo jogador esse menino. Mas isso o Renato tem toda a razão, ou seja, e agora na frente vai ser mais constante isso aí, né? São lesões, cartões, suspensões em 3 competições que vão agregar aí a dupla Grenal. Campeonato, Copa do Brasil e Libertadores. Deixa eu fazer referência aqui, ó, à revista do nosso querido amigo José Avelini, ó, de muitos anos, né? Então tem que parabenizar sempre, trazendo aí, ó, na capa, Bagé, o centenário de um campeão, Futebol 7 para fazer história e, né, a conquista do tricolor, que foi o tricampeonato gaúcho conquistado no último final de semana. Então está aí nas bancas também pela internet, você adquire a revista Gol do nosso querido Avelino. Esse é batalhador. Esse é batalhador. Bom, ponto final. Ligeirinho, os resultados para o final de semana, para encerrar. Eu acho que o Inter vence e o Grêmio empata. Paulo Matos. Inter 3-0, Grêmio 1-1. Nossa, Inter 2, Bahia 0, Atlético Goianiense 1, Grêmio 2. mas estão querendo mal do Grêmio aí. Não é mal do Grêmio, a situação que se encontra hoje. Mas é a hora da reação. É que o Atlético Goianiense lá não é fácil. E é no estádio olímpico deles lá. O Flamengo tomou 3. Ponto final. Agora já de maneira presencial também no Barranco, né? Restaurante Churrascaria Mais Praia do Grande do Sul, referência nacional. E também o Barranquinho, as delícias do Barranco e do Barranquinho. Tem teleentregas e continua, teleentregas do Takeaway, tá aí Barranco e Barranquinho, tá aí os números para você, né? As delícias do Barranco e do Barranquinho. E sempre continuam as promoções lá maravilhosas, espumantes e vinhos do Elcio e do Chiquinho. Nossos 2 toques também para Grupo Zafari, né? Então, preço e qualidade você tem aonde? No Grupo Zafari. Repetindo, preço e qualidade no Grupo Zafari. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos, que continua lá com as promoções de novos e seminovos do Jefferson Fusternal. Olha, um Cerato 0 km, com bônus altíssimos, em 24 vezes, com taxa zero, novos e seminovos nas 2 revendas, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8113. Nesse momento também, para sua tranquilidade, uma das idas até as revendas da Kia São Motos, é só você agendar 51, código de área 3319-6000. Tem que se locomover pela cidade, Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Está chegando aí, cruzando as conversas, Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes, né, e importantes que você tem no Cruzando as Conversas. Todos vocês, um ótimo final de noite, um excelente final de semana e um grande, maravilhoso feriadão. Segunda-feira é feriado, mas nós estaremos aqui ao vivo com o nosso 2 toques, repercutindo a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.